página 13, capítulo 1, dispensação da inocência. Esta dispensação teve uma duração desconhecida, embora saibamos quando ela começou, através dos textos de Gênesis 1, 26, 2, 7, ou seja, textos que referem-se à criação, formação do homem, e sabemos também quando ela terminou, justamente mediante os textos de Gênesis 3, 23 e 24, que vão aludir à queda. Porém, quantos anos durou esta dispensação ainda é algo em cogitação pelos exegetas que, segundo tudo indica, ainda estão longe de definir. Geralmente, esta primeira dispensação é chamada de inocência, embora este termo não seja pleno para descrever a condição de Adão antes da queda, talvez seja a melhor palavra única. Adão não foi criado apenas inocente, mas com uma santidade positiva, que o capacitava a ter comunhão face a face com Deus. Só abrir um rápido parênteses, porque a expressão santidade positiva é um termo técnico, um termo teológico, mas poderia pensar, toda santidade é positiva. Sim, mas em termos técnicos, teológicos, nós dividimos a santificação em dois aspectos: o positivo e o negativo. O que há de negativo na santificação? Na santificação, nada. Isso aqui tem a ver com o processo. O positivo é o lado da santificação onde nós dizemos sim para as coisas de Deus. Estamos prontos a atender a revelação de Deus, a fazer o querer de Deus, nos afinar com a vontade revelada de Deus, andar em concordância. Logo, o lado negativo da santificação tem a ver com o dizer não ao pecado, à carne, às concupiscências. Por que eu estou usando aqui a expressão que Adão foi criado exercendo o lado positivo da santidade? Porque até então não tinha o pecado para ele dizer não. Nessa dispensação, enquanto ela durou, é só o aspecto positivo: comunhão com Deus todos os dias, na viração do dia, etc. Não tem aqui a particularidade das concupiscências e que ele teria que dizer não a elas. A gente vai falar, obviamente, na entrada do pecado daqui a pouco, mas no primeiro momento a santidade é apenas no seu aspecto positivo. Nevin, um grande teólogo, sugeriu que nós deveríamos chamar esta dispensação de dispensação da liberdade. A palavra liberdade realmente caracteriza o homem antes que se tornasse escravo do pecado. E no que uma criatura possa ter liberdade, Adão a possuía antes do pecado escravizar sua vontade. A vontade de Adão, isso aqui está dentro da sua personalidade, isso faz parte de um dos grandes, o tripé da alma. A gente já falou várias vezes disso. A vontade está sediada ali e ela tornou-se escrava do pecado, por conta, obviamente, da falha deste casal. Nesse período, a pessoa-chave era Adão. Na verdade, devemos chamá-la de dispensação para Adão. Como todas as dispensações são, do ponto de vista humano, mordomias, período de tempo para que a gente exerça uma boa mordomia de tudo aquilo que Deus nos entrega. Adão estava vivendo esse tempo. Qual era a mordomia? Adão tinha que dar conta de quê para Deus? De tudo. Ele era o dono do mundo, tinha que dar conta de tudo. Então, suas responsabilidades eram cuidar do jardim, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falhou a prova quanto a comer, e como resultado, juízos de longo alcance foram pronunciados sobre ele, sua esposa, a humanidade, a serpente e a criação. Ao mesmo tempo em que Deus pronunciou o juízo, ele também graciosamente interveio, prometendo o Redentor, e fez provisão imediata para aceitar Adão e Eva em sua condição de pecadores diante de Deus. De modo estranho,
o dispensacionalismo progressivo não inclui esta dispensação em seu esquema, mas inicia as dispensações com a entrada do pecado já na raça humana. Apenas aqui um comentário para nós fazermos a comparação. Eu vou ler direto aqui essa parte aqui da dispensação da inocência, depois a gente vai comentando os pontos aí. Não vou parar neles não, senão a gente vai agarrar, mas eu vou ler e depois você vai voltar fazendo as anotações onde eu vou te indicando. Eu separei aqui em tópicos. O primeiro tópico, lá, eu coloquei quais foram os privilégios especiais outorgados por Deus ao homem depois de criado, dispensação da inocência. Primeiro grande privilégio: o homem recebe a imagem e a semelhança de Deus. Isso é um grande privilégio. Segundo, o homem é um indivíduo consciente, sábio, ele é dotado de consciência. Isso também é uma das faculdades do espírito, a consciência, até mesmo a autoconsciência, o entender a si mesmo. Animal não faz isso, não tem autoconsciência, tampouco inteligência, capacidade intelectual. Adão tinha sabedoria, intelecto vocacional capaz de selecionar o que lhe é próprio. Isso tudo ele recebeu, são privilégios. Também recebe dotação de uma natureza sensitiva capaz de se emocionar. Está atrelado também à faculdade da alma dele, sentir emoções, alegria, gozo, regozijo, entusiasmo, felicidade plena. E o homem também era dotado do direito de exercer livre arbítrio, tomar as suas decisões livremente. Isso foi uma dotação que Deus lhe deu, então chamamos de privilégio. Nota, isto implicava em responsabilidade pessoal. Toda bênção ela vem acompanhada de responsabilidade. Muita bênção, muita responsabilidade. Muita unção, muita responsabilidade. Diga-se de passagem, tá? Quanto mais unção a pessoa recebe, mais problema ela atrai. Unção atrai problema, porque a unção é para resolver problema. Lembra da aula aí de teologia ministerial ainda, no final? Recebeu unção para diácono, para quê? Resolver problema. A unção atrai problema. Davi estava alegre da vida no capítulo 16, né? Banhado na unção. No 17, tem que matar gigante. Você recebe unção, já tem um problema de todo tamanho para você resolver. A unção atrai problema. E aqui as responsabilidades que Deus nos dá, elas vêm no pacote das grandes bênçãos. Se Deus honra de forma grandiosa, a responsabilidade é grande. Jesus vai falar muito nisso também. A quem muito é dado, muito será cobrado. Vai ser muito cobrado. A responsabilidade, Adão tinha uma grande, porque tinha grandes privilégios. Ele tinha então a responsabilidade pessoal, moral, de manter em plena evidência através do exercício desse privilégio a imagem e semelhança de Deus, o bom, ou melhor, e bem assim em permanecer em direta e íntima comunhão com o seu Criador. Essa era a responsabilidade de Adão, o permanecer gozando e usufruindo da bênção, da imagem, da semelhança, da comunhão, da intimidade. Isso tudo era a responsabilidade dele, mantendo-se íntegro, fiel e obediente à revelação de Deus. Essas palavras são palavras-chave quando nós falamos de dispensação: obediência à revelação, entender o querer de Deus e se adequar, acatar, obedecer. São palavras-chave dentro da doutrina dispensacional. Qual foi a vontade de Deus expressa ao homem dentro desse período dispensacional? Primeiro, Deus expressou que tinha sobre Adão o desejo, a vontade que ele exercesse domínio sobre toda a criação. Deus criou o homem e deu a ele esta responsabilidade. Isso foi revelado a ele: domínio. A gente vai ler daqui a pouco os textos. Outra responsabilidade: multiplique-se, perpetue a própria espécie, enche a terra. Terceiro, lavrar e guardar o jardim do Éden, cuidar daquilo que ele tinha o usufruto. E também a revelação aqui última na nossa sequência: Deus foi estritamente claro
em revelar a Adão que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Letra C. O ambiente onde Deus colocou o homem era ideal, o melhor possível que um homem poderia viver foi um ambiente preparado para Adão, o ambiente ideal otorgado ao homem por Deus. Leia as 3 características desse ambiente, por favor. Tudo nele era bom. Segundo, havia nele plena abundância necessária. Terceiro, tinha assistência divina. Então, um ambiente perfeito que Deus entregou. Vamos lá. Letra D. O homem submetido à prova, ele vai ser provado, ele tem uma revelação, e agora ele está ali para ver se vai obedecê-lo ou não. Então, a dúvida vai ser colocada para ele pela serpente, especialmente a mulher, nós vamos ver. A insinuação, Deus permitiu, Deus permitiu, são aquelas questões. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que permitiu? Permitiu porque é período probatório. Não é para provar nada para Deus, é para provar para o homem mesmo. Deus permite que a gente passe por situações que às vezes eu bato no peito e falo: fulano fez isso? Se fosse eu não faria. Mas Deus, eu vou permitir você fazer para provar para você que você faria, porque eu, Deus, já sei que você faria. Mas porque você acha que não faria, então vou permitir para você saber que você também faria. Então a questão probatória não é para provar para Deus, é para provar para nós mesmos. Nós somos provados. E aí nós passamos a nos conhecer. Aí é aquela surpresa: eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Pois é, mas Deus já sabia. A gente que não sabia. A insinuação malévola e a queda do homem é a consequência. Tudo isso em virtude da sequência do ataque que segue essa linha aqui de concupiscência dos olhos. Ela viu a beleza do fruto, a concupiscência da carne, além de agradável à vista, era boa para comer, a carne desejou, a soberba da vida, a proposta feita a ela era que, em comendo do fruto, seria semelhante ao Altíssimo. Então a ganância de comendo do fruto poder ser semelhante a Deus. Então entrou aí a soberba da vida, a ganância, o orgulho, resultados imediatos da queda. Primeira consequência, o resultado imediato: Adão perde o governo e sai da condição de dominador para escravo. Segundo, ele perde o direito ainda de exercer o domínio, o governo, e ele entrega, ainda que de forma indireta, mas ele entrega o domínio ao diabo. Terceiro lugar, o diabo, óbvio, vai se tornar o príncipe deste mundo, não o dono, mas o príncipe. Em quarto lugar, o diabo se torna o Deus deste século, e Adão torna-se diante de Deus indesculpável, porque ele caiu deliberadamente. Eva foi tentada pela serpente, depois deu a Adão, e Adão, diz o texto, comeu deliberadamente, decidiu comer. O pecado deliberado, não tem desculpa. Mesmo pecando por indução, mesmo pecando por tentação, mesmo pecando por uma série de circunstâncias controversas, ainda assim não há desculpa. Mas o caso de Adão, então, pior ainda, ele não estava no cenário que a Bíblia relata que estava Eva. Ele comeu de forma deliberada, decidiu pecar. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, hein? Quando o homem decide pecar, conseguir fazê-lo retroagir é um milagre, hein? É um milagre. Quando ele decide pecar, é um milagre mesmo. Só o Espírito Santo para colocar um freio e conseguir travá-lo. Consequências do fracasso do homem. Primeira, e é nessa ordem mesmo, a primeira é a morte espiritual, separação de Deus. Deus é o manancial da vida, nele está a vida. Adão morreu em pecados, tornou-se filho da ira e consequentemente filho do diabo. Morte física posterior à espiritual, morte eterna posterior à morte física em pecado. Eu acrescentaria aqui, não coloquei na apostila, deveria ter posto, entre o 1 e o 2, eu acrescentaria aqui a morte da alma, a morte das emoções, do caráter.
mas daqui a pouco eu vou acrescentar e falar através do uso dos slides. Mas eu acrescentaria aqui: morreu espiritualmente, morreu emocionalmente, sua moral, e morreu fisicamente. Efeitos colaterais: corrupção ou degeneração da imagem e semelhança de Deus. Esta ficou pervertida. Tem uma sequência de versículos que nos ensinam isso. E por último, a imagem e semelhança de Deus só podem voltar a ser uma realidade no homem pela regeneração. Ok. Vamos começar a falar de dispensação da inocência. Eu precisava muito que você seja ágil na Bíblia para me ajudar. Eu vou contar com a sua agilidade agora para achar rápido aí o livro do Gênesis. Vamos ver se você está bom de Bíblia. Vamos ver se você está bom de Bíblia, hein? Acha aí o livro do Gênesis. E vamos falar. Deixa ali, a gente vai falar 1, 2 e 3. A nossa aula hoje aqui, 1, 2 e 3. Dá um pulinho até o 5 também. Nós vamos ficar basicamente no 2 e no 3. Bastante no 2 e no 3. Preciso que você fique com a Bíblia. A gente vai olhar os textos, porque como eu disse, eu, você, nós aprendemos muita coisa, e eu ensinei muita coisa porque eu ouvi de alguém. E aí, quando você vai para o texto, aí você vai descobrir que aprendeu errado, e o pior, ensinou errado. Você precisa se redimir. Porque entre você ficar mal e continuar ensinando errado e distorcendo a palavra, é melhor você ficar mal, porque a Bíblia seja sempre verdadeira. E a gente vai ver algumas coisas aqui que a gente diz, porque a gente ouviu, e você até briga. Não está escrito, aonde? Escrito aonde? Você ouviu alguém dizer? E você briga, tem até quem divide igreja, cria aquela confusão por algo que ele aprendeu errado. Hoje a gente vai olhar os textos. Vamos começar falando da criação do homem. Capítulo 1. É a criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Havia luz sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a manhã e a tarde o primeiro dia. Então, no primeiro dia Deus criou a luz, Deus fez separação entre luz e trevas. Aqui é o primeiro dia. O segundo dia disse Deus: haja expansão. Por aí vai. Estamos falando os dias da criação. Quando você vai chegar no versículo de número 26, mas eu vou ouvir do 24, versículo 24. Disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Então a terra, almas viventes, almas brotando da terra, ordem divina. E a terra produziu almas, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é o propósito do homem? Domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou para dominar sobre tudo. Está claro aqui para vocês o texto? Domine sobre tudo. 27. E criou Deus o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. O que mais diz o texto? Macho e fêmea os criou. Vamos falar da criação do homem. Comecemos pela questão da imagem e semelhança. O que vem a ser imagem e semelhança de Deus impressa no homem no ato da criação? Antes de tudo, está claro também, penso que todos sabem disso, o ato criativo do ser humano, da humanidade em Adão, é diferenciada de todo o resto da criação. Animais, árvores, enfim, sol, lua, estrelas, o planeta como um todo, é diferente. Há um envolvimento direto da Trindade no ato da criação do homem. A expressão é clara: façamos o homem. Enquanto todo o resto foi criado ou veio à existência pelo poder do Logos, da palavra, disse Deus e se fez, disse Deus e se fez. Então o agente criador, Jesus Cristo, que é a palavra, Colossenses vai dizer muito bem isso. Tudo que foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o agente criativo, Ele foi o criador de tudo. Mas agora, quando se trata da criação do homem, há um envolvimento direto da Trindade. Façamos o homem. Há um modelo a ser reproduzido no homem, está claro? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta expressão conforme significa com a forma. Vamos usar uma forma e colocar o homem nessa forma. De que material era feito o homem, ou é feito o homem? Pó da terra, barro, matéria maleável. Você coloca dentro de uma forma e você tem a forma da forma. Então a forma que Deus estabeleceu para colocar a massa, o barro, dentro da forma, imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí, como nós, Trindade, dominamos, Ele vai dominar. Como nós temos capacidade intelectual vastíssima, Ele vai ter uma capacidade intelectual também grandiosa. Não vou dizer plena, mas eu vou dizer infinitamente superior a que usufruímos hoje, isso é claro. Capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade espiritual, tudo isso é justamente o que o comentário bíblico Beacon ele traz para nós, o que significa imagem e semelhança. Esse comentário ele é categórico em nos apresentar o seguinte: quando Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele está criando um ser espiritual apto para a imortalidade. O homem está recebendo o Espírito do homem, que dá ao homem a capacidade de ter contato direto com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, viver em plena comunhão, eternamente. Espírito apto para a imortalidade. Segundo ponto, Deus criou um ser moral que tem a semelhança de Deus. Estamos falando agora de atributos de caráter, atributos morais. Santidade é um deles, bondade, benevolência, benignidade, longanimidade, enfim, adjetivos de qualidade moral, honestidade, pureza, tudo isso o homem, na sua criação original, recebeu de Deus. Um ser intelectual com a capacidade de razão, logo, capacidade de exercer domínio, governo sobre tudo. Então o homem é um ser espiritual. No espírito, ele tem plena condição de manter uma comunhão plena, vou usar a expressão plena, com Deus. A alma do homem também é perfeita, pois ela tem a sua moral, ela tem seus adjetivos de caráter elevadíssimos, semelhantes ao de Deus. Então a alma do homem é sadia, é pura, é perfeita. E ele vai exercer domínio sobre as coisas criadas, sobre os demais seres criados, os demais animais, através do uso do corpo, do físico. É
por ali que ele vai exercer o domínio, a dominação. Então, a parte física, a parte do corpo, o invólucro da alma e do espírito também eram, na sua criação, perfeito. Perfeito no espírito, perfeito na alma, perfeito no corpo. Bom, os pais da igreja entendiam que a imagem e semelhança de Deus no homem é justamente o que nós estamos dizendo, o conjunto de características morais e espirituais que o levam a ser santo. Então, não atrele a questão da aparência física, não. No máximo, que nós podemos conjecturar, em se tratando de imagem corpórea, física, agora estou falando, um bípede, dos braços, das pernas, cabeça, tronco e membros. O máximo que nós podemos inferir, dentro do aspecto teológico, que é factível, tá? Não é numa viagem assim, estapafúrdia, é factível você pensar que, como o homem, o Adão, é um tipo de Cristo, na eternidade, Cristo, o Verbo encarnado que assumiu forma humana, este modelo humano que é Cristo já existia. Na verdade, o homem vai assumir este modelo eterno, e depois Cristo vem e encarna. Não estou dizendo que na eternidade Cristo já tinha essa forma, mas era o modelo pronto, que o homem vai ser copiado. Por isso, conforme esta imagem do modelo que é Cristo, e hoje Cristo continua sendo o nosso modelo. Claro que nós não seguimos apenas no aspecto físico, isso é o de menos, porque isso, vou falar daqui a pouco, isso é o último estágio no seguir a Cristo. Começa no aspecto espiritual, avança para o aspecto moral, e a gente vai terminar no aspecto físico, a semelhança de Cristo. Então ele é o modelo. Na eternidade ele já existia, então o homem vai ser criado à imagem do modelo pré-existente, eterno. A imagem de Deus presente nos homens e nas mulheres foi desfigurado pelo pecado, mas por meio da fé em Cristo e da submissão à obra do Espírito Santo, os cristãos podem ter a natureza divina renovada dentro de si. Então, essa é outra questão que às vezes nós abordamos quando nós vemos alguém caído em pecado, escravo das drogas, do álcool, da prostituição. A gente diz: olha ali, a imagem e semelhança de Deus, em que condição está? Na verdade, ali a imagem e semelhança já corrupta, depois do pecado, completamente degradada, deturpada, melhor dizendo. Aquela ali, a restauração, a retomada da imagem e semelhança é o processo que se inicia a partir do novo nascimento. O novo nascimento é o caminho de volta para restaurar a imagem e semelhança que Deus imprimiu no homem no ato da criação, e que foi perdida no próprio Éden em consequência do pecado. Ali foi perdida a imagem e semelhança em consequência do pecado. Então, quando nós fazemos o caminho inverso, ou seja, a regeneração é a retomada ou a restauração da imagem e semelhança que foi desfigurada pelo pecado. A propósito, qual foi o intervalo entre a criação de Adão e a criação de Eva? Porque eu disse aqui que a imagem de Deus presente nos homens e nas mulheres, aqui eu fiz uma distinção de gênero, homens e mulheres. Não falei, poderia dizer a humanidade, implícito, homens e mulheres, foi desfigurada pelo pecado. Mas qual foi o intervalo? Quanto tempo você acha que levou entre a criação do homem até a criação da mulher? Tem um chute aí, você imagina? 1000 anos, 1 milhão de anos? Você está com os cientistas aí, acharam fósseis de milhões de anos. Alguns filmes que trazem história de seres, não angelicais, mas uma raça humana pré-adâmica. Tem filmes aí. Tem quem diga que até Adão tinha uma outra mulher antes de Eva, Eva veio depois. Tem muita coisa nesse sentido aí.
Um dia. Elias, Mas aí quando a partida também, né? Deus tem que ter a vida. Resposta: entre o intervalo de tempo da criação de Adão e a criação de Eva, mesmo dia. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Alguém deixou a Bíblia em casa? Não, né? Gênesis 5:1. Estão demorando a achar o Gênesis 5:1, hein? Não, pode ler. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez. Vai o 2. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. No dia em que Deus o fez, macho e fêmea os criou. E o 2. No dia em que foram criados. Este é o livro das gerações de Adão, livro do Gênesis, que vai contar as gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de... Tem alguma tradução diferente? Quem trouxe é a King James. Eu já vi alguns irmãos vindo com a Bíblia King James, que inclusive, lê aí, meu irmão, por favor, versão King James. Chamou humanos. Eu até coloquei aqui: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Outra Bíblia, a Bíblia